Há uma velha lenda entre os gladiadores romanos que diz que a arena não é definida pela areia ou pelo sangue, mas pelas paredes que a cercam. A verdadeira natureza do combate mortal só se revela quando a fuga é removida da equação. Na mente humana, a esperança de sobrevivência muitas vezes reside na porta dos fundos, na janela entreaberta, na possibilidade de correr. Mas quando essa esperança é amputada, quando o instinto de fuga é bloqueado por aço frio, o homem regride. Ele deixa de ser um estrategista e torna-se um animal encurralado. Charles Lucky. Luciano, o arquiteto da máfia moderna, compreendia essa psicologia melhor do que qualquer psiquiatra de Viena. Ele sabia que o poder absoluto não vem da arma que você segura, mas do espaço que você controla. No inverno brutal de 1932, quando uma facção dissidente de gangsters de Nova Jersey decidiu que era hora de cortar a cabeça da cobra, eles convidaram Lucky para uma negociação de paz num local isolado. Era uma armadilha óbvia, desenhada com a sutileza de uma marreta. Eles esperavam um Lucky Luciano cauteloso, cercado de guardas, ou talvez um Lucky que recusasse o convite por medo. O que eles receberam foi um homem que caminhou para dentro da própria cova, trancou a tampa por dentro e engoliu a chave, transformando o que deveria ser a sua execução no mais aterrorizante confinamento solitário coletivo da história do crime. Esta é a crônica de como Lucky inverteu a polaridade do medo, provando que quando você tranca um leão numa jaula com hienas, não é o leão que deve ficar preocupado. A noite parecia um presságio. Uma chuva congelante fustigava o Brooklyn, transformando as ruas de paralelepípedos em pistas de patinação letais. O local escolhido para a reunião era a antiga fábrica têxtil Hit, um monólito de tijolos vermelhos abandonado perto das docas, onde o vento do Atlântico uivava através das janelas quebradas como almas penadas. Dentro, no escritório do capataz que ficava no centro do pátio murado, aguardava Carmine o touro Basílio. Carmine era um homem da velha guarda, um bruto que acreditava que a máfia estava ficando suave, com toda essa conversa de sindicatos e conselhos. Ele queria voltar aos dias de sangue e honra tribal. Ele reuniu 8 de seus homens mais leais, todos armados com escopetas e revólveres pesados. O plano era rudimentar. Assim que Lucky entrasse no pátio, os portões seriam fechados pelos homens de Carmine, e Lucky seria fuzilado ali mesmo no meio da chuva. Não haveria conversa. Seria um massacre. Às 11 da noite, os faróis de um único carro cortaram a escuridão da rua deserta. Não era uma comitiva. Não havia carros de apoio. Era apenas um Packard preto, dirigindo devagar. O carro parou a uma quadra de distância. Lucky Luciano desceu. Ele estava impecável, como sempre, vestindo um sobretudo de lã escura e um chapéu fedora puxado sobre os olhos para proteger o rosto da chuva gelada. Ele caminhou sozinho em direção ao portão de ferro forjado da fábrica. Os vigias de Carmine, escondidos nas sombras do telhado, ficaram confusos. Ele está sozinho? Sussurrou um deles. Onde estão os guardas? Onde está o Genovese? A falta de proteção parecia um insulto, ou uma estupidez monumental. Lucky chegou ao portão principal. Era uma estrutura pesada, alta, coroada com pontas de lança enferrujadas. Ele empurrou o portão, que rangeu em protesto, e entrou no pátio interno. Mas, em vez de caminhar diretamente para o prédio onde os assassinos o esperavam, Lucky parou. Ele se virou de costas para a fábrica. Com uma calma metódica, ele puxou do bolso interno do casaco uma corrente grossa de aço naval e um cadeado industrial, do tamanho de um punho fechado. Os homens de Carmine observavam, paralisados pela curiosidade. O que ele estava fazendo? Lucky passou a corrente pelas barras do portão e pelo poste de sustentação, dando 2 voltas completas. O som do metal batendo no metal ecoou pelo pátio vazio. Clac, clac. Ele fechou o cadeado com um estalo seco. Então, sob a luz fraca de um poste de iluminação pública que piscava na rua, Lucky levantou a mão direita. Ele segurava uma chave de latão brilhante. Ele a segurou por um momento, certificando-se de que qualquer pessoa observando pudesse vê-la.
Ele caminhou até um bueiro de drenagem pluvial que ficava a 2 metros do portão, onde a água da chuva escorria num redemoinho sujo. Ele olhou para a chave, olhou para o bueiro e, com um gesto de desdém absoluto, abriu a mão. A chave caiu. Não houve som. Apenas o plop abafado dela desaparecendo na água negra e profunda do esgoto de Nova York. Lucky Luciano ajeitou as luvas de couro, virou-se para a fábrica escura, onde 8 armas estavam apontadas para ele, e começou a caminhar. Ele não correu. Ele não se escondeu. Ele caminhou pelo meio do pátio aberto. Um alvo perfeito, vulnerável e, paradoxalmente, aterrorizante. Dentro do escritório, Carmine Basílio estava suando frio. Ele trancou o portão? Por que diabos ele trancou o portão? Perguntou Carmine, a voz falhando. Um dos seus tenentes, um jovem chamado Sal, estava pálido. Chefe, se ele trancou o portão, como a gente sai? Aquele muro tem 4 metros de altura e tem arame farpado. Carmine deu um tapa na nuca de Sal. Cale a boca. Nós o matamos, pegamos a chave dele e... Espere, ele jogou a chave fora. A realização atingiu o grupo como um balde de água gelada. Eles viram a chave cair. A porta do escritório se abriu. Lucky Luciano entrou sacudindo a água do chapéu. Ele olhou para os 8 homens armados. O escritório cheirava a mofo e medo. Lucky não parecia estar numa emboscada. Ele parecia estar inspecionando uma propriedade que pretendia comprar. Ele puxou uma cadeira velha, limpou o assento com um lenço de seda e sentou-se. Ele cruzou as pernas e tirou uma cigarreira de prata. Boa noite, rapazes, disse Lucky, sua voz rouca preenchendo o silêncio tenso. O tempo está horrível lá fora. É uma sorte estarmos todos aqui dentro, quentinhos e seguros. Carmine apontou uma escopeta de cano cerrado para o peito de Lucky. A distância era de menos de 3 metros. Um tiro transformaria Lucky em uma memória. Você ficou maluco, Luciano? Você acha que trancar um portão vai te salvar? Eu posso te matar agora mesmo e escalar aquele muro. Lucky acendeu o cigarro, a chama do isqueiro iluminando as cicatrizes em seu rosto. Ele tragou profundamente e soltou a fumaça na direção de Carmine. Você pode me matar, Carmine. Isso é fácil. O difícil é o que vem depois. Veja. Eu tranquei o portão não para impedir que eu saia. Eu tranquei para impedir que vocês fujam do que está vindo. O que está vindo? Perguntou Sal, a arma tremendo em sua mão. Matemática, respondeu Lucky, enigmático. Eu tenho uma regra simples na vida. Eu nunca entro num lugar de onde eu não possa sair, a menos que eu queira que todos fiquem lá para sempre. Vocês acham que eu vim sozinho? Vocês acham que eu sou estúpido? Lucky inclinou-se para a frente, os olhos escuros fixos em Carmine. O portão está trancado. As janelas dos fundos são gradeadas. Vocês checaram as saídas de incêndio? Claro que não. Meus homens soldaram as portas de emergência esta tarde, disfarçados de operários da prefeitura. Carmine olhou para Sal. Vá checar os fundos, agora! Sal correu para o corredor. Segundos depois ele voltou, os olhos arregalados de terror. Está travado, chefe. Soldado com maçarico, estamos selados. O pânico começou a se instalar. Os assassinos olhavam uns para os outros, a bravata derretendo. Eles estavam presos numa caixa de tijolos com o homem mais perigoso da América. E tem mais um detalhe, continuou Lucky, verificando as unhas manicuradas. Antes de vir para cá, eu fiz uma ligação para o capitão O'Hara, da 14ª Delegacia. Eu disse a ele que havia uma denúncia de tiroteio e atividade comunista nesta fábrica abandonada. Eu disse a ele que havia explosivos aqui. A polícia deve estar chegando em 5 minutos, talvez 10, com essa chuva. Você chamou a polícia? Gritou Carmine, incrédulo. Você vai ser preso junto conosco. Eu? Lucky sorriu. Eu sou apenas um empresário que foi sequestrado por bandidos. Eu sou a vítima aqui, Carmine. Vocês estão armados até os dentes. Eu tenho um maço de cigarros e um isqueiro. Quando a polícia arrombar aquele portão, e vai demorar, porque é uma corrente muito boa, eles vão encontrar 8 homens armados e um pobre civil.
Quem você acha que vai para a cadeira elétrica? A genialidade do plano era perversa. Lucky havia criado um cenário onde a violência física era inútil. Se eles matassem Lucky, eles seriam pegos pela polícia como assassinos de um homem desarmado sem rota de fuga. Se eles não o matassem, eles seriam presos por sequestro e porte ilegal de armas de guerra. Lucky Luciano havia transformado a fábrica em uma panela de pressão e ele estava segurando a válvula. Mas existe uma terceira opção, disse Lucky, observando o desespero crescer nos olhos deles. Qual opção? Implorou Carmine, baixando a arma. A arrogância havia desaparecido. Ele era agora apenas um homem procurando uma saída. Vocês largam as armas agora. Todas elas no chão. Vocês se ajoelham e juram lealdade à comissão. Vocês esquecem essa ideia estúpida de revolução. E em troca, eu mostro a vocês onde eu escondi a chave reserva. Você tem uma chave reserva? Perguntou Saul com a esperança brilhando nos olhos. Talvez. Ou talvez eu tenha um pé de cabra escondido no porta-malas do carro lá fora que meus advogados vão trazer antes da polícia chegar. De qualquer forma, a única chance de vocês não apodrecerem na prisão ou morrerem aqui é fazendo exatamente o que eu digo. Carmine olhou para a escopeta em suas mãos. Ele olhou para o portão trancado lá fora. Ele ouviu, ou imaginou ouvir, o som distante de sirene se aproximando na chuva. A pressão psicológica era insuportável. Lucky estava sentado ali, calmo, fumando, como se estivesse esperando um ônibus, enquanto o mundo deles desmoronava. A arma de Carmine caiu no chão com um baque surdo. Clang. Depois a de Saul. Uma a uma, as armas foram jogadas aos pés de Lucky. Os 8 homens, assassinos endurecidos que cortavam gargantas por dinheiro, ajoelharam-se no chão sujo da fábrica abandonada. Nós juramos, Lucky. Nós juramos, murmurou Carmine, a cabeça baixa. Por favor, tire a gente daqui. Lucky levantou-se. Ele chutou as armas para longe. Boa escolha, Carmine. A lealdade é a única moeda que não desvaloriza. Ele caminhou até a janela e olhou para a rua. Não havia sirenes. Não havia polícia. Ele nunca tinha ligado para o capitão O'Hara. Era um blefe. Um blefe colossal, construído sobre a reputação de onisciência de Lucky. Mas o blefe só funcionou porque ele havia trancado a porta. O confinamento fez a mentira parecer verdade. Lucky enfiou a mão no bolso do colete e tirou uma pequena chave. Não a chave do portão. Aquela estava realmente no esgoto. Mas a chave da porta do escritório onde eles estavam. A chave do portão se foi, rapazes. Mas a parede dos fundos do depósito de carvão é madeira podre. Um chute forte e vocês estão no beco lateral. Lucky caminhou até a saída, parando na porta. Ah, e Carmine. Da próxima vez que você quiser me matar, certifique-se de não me convidar para entrar. Eu costumo redecorar o ambiente. Lucky saiu pela parede podre dos fundos que seus homens haviam preparado horas antes. Entrou no carro de Meyer Lansky, que apareceu na hora exata na rua lateral, e desapareceu na noite. Carmine e seus homens ficaram na fábrica, encharcados, desarmados e humilhados, tendo que quebrar uma parede com as próprias mãos para escapar de uma prisão que eles mesmos ajudaram a construir. A história daquela noite correu pelo submundo como um vírus. Ninguém precisou morrer. Lucky Luciano não disparou uma bala. Mas ele matou a rebelião com uma corrente de $2 e um cadeado. Ele ensinou a todos uma lição fundamental sobre poder. O verdadeiro chefe não é aquele que tem o exército maior, mas aquele que tem a coragem de trancar a porta, jogar a chave fora e olhar para o diabo com um sorriso, sabendo que o inferno é apenas uma questão de perspectiva. E naquele bueiro em frente à velha fábrica têxtil, a chave de latão enferrujou e desapareceu, mas a lenda do homem que se trancou com seus assassinos permaneceu brilhante e intocável para sempre.